29 de fevereiro de 1932, 4 aviadores alemães decolaram para uma viagem ao redor do mundo. Eles queriam encontrar empresas e mercados para a indústria da aviação e construir relações comerciais lucrativas. A equipe utilizou um pequeno avião que poderia decolar e pousar tanto na terra quanto na água. Os homens esperavam que sua jornada fosse repleta de aventuras interessantes, mas nenhum deles imaginou que ela se tornaria um verdadeiro pesadelo. O time era formado pelo piloto Hans Bertrand, seu copiloto Tom, o mecânico Adolf Klausmann e o cinegrafista Alexander von Lagorio, que registraria a viagem, pois o plano era fazer um filme depois. As primeiras 10 semanas foram um grande sucesso. Eles voaram quase metade do caminho ao redor do mundo, da Itália até a Indonésia. A última parada onde todos os 4 membros da equipe ainda estavam juntos foi em Jacarta. Nesse ponto, concordaram em se separar e se encontrar novamente em Xangai. O piloto Bertrand e o mecânico Klausmann foram deixados sozinhos no avião. Em 13 de maio, eles substituíram o motor em um campo de aviação naval nas Índias Orientais holandesas e pousaram na cidade de Kupang no dia seguinte para reabastecer. Essa foi a última vez que veriam um mundo com o qual estavam familiarizados antes de sua aprovação começar. Bertrand e Klausmann voaram em direção à Austrália. Eles planejavam viajar 830 quilômetros em 6 horas, mas aquela foi uma noite difícil da qual os dois se lembrariam para o resto de suas vidas. Já passava da meia-noite. O avião estava sobrevoando o mar de Timor e a dupla esperou para pousar ao amanhecer. As nuvens estavam se formando à frente e a aeronave entrou em uma tempestade negra e violenta. Flashes de relâmpagos, chuva forte e vento intenso atrapalharam os planos dos aviadores. O aparelho não poderia continuar voando naquelas condições e Hans Bertrand decidiu pousar imediatamente. Eles desceram na região norte da Austrália Ocidental, a centenas de quilômetros de seu destino. Os homens tinham todo tipo de equipamento de navegação moderno disponível na época, mas aquilo não foi suficiente para impedir que se perdessem. E cometeram um erro ao calcular as coordenadas de sua localização. Erraram por cerca de 370 quilômetros. Então passaram a primeira noite em uma selva densa. A dupla havia feito um pouso de emergência e não tinha certeza sobre sua localização exata. Como eram bons viajantes e o avião tinha um pouco de combustível, não entraram em pânico. Em vez disso, decidiram descansar. Naquele momento, houve um estalo de galhos e um aborígene da tribo local, Balangarra, saiu do mato. Ele não esperava encontrar aqueles convidados. Os 3 se entreolharam e disseram algumas palavras, cada um em sua língua, porém, não conseguiam se entender. O aborígene foi embora e os aviadores esperaram amanhecer. Eles decidiram voar para o oeste, em direção à cidade de Darwin. Até decolaram, mas rapidamente ficaram sem combustível. Darwin não estava à vista, então fizeram outro pouso de emergência, em uma baía diferente. Agora, começaram a ficar preocupados. Os dois não tinham combustível, nem comida ou água, e realmente não sabiam onde estavam. A única chance era voltar ao lugar no qual haviam pousado antes. A ideia era encontrar o aborígene novamente para pedir ajuda. Dias se passaram. A fome, a sede e o calor insuportável os atormentavam. Parecia que a situação não poderia piorar, mas havia ainda muitos desafios pela frente. A cada passo, sua força ia se esvaindo. Então encontraram um enxame de moscas selvagens, que eram agressivas. Elas eram muitas, e cada uma parecia querer um pedacinho deles. Bertrand e Klausmann correram, tentando se esconder dos insetos. Em seguida, precisaram nadar através da baía para chegar ao seu destino. Eles pularam na água e conseguiram escapar dos insetos. Porém, havia algo mais lhes esperando. Um crocodilo. Os homens conseguiram escapar do temível predador. Durante a luta pela sobrevivência, perderam roupas e sapatos, mas conseguiram sair da água. Com fome e picados por mosquitos, perceberam que não tinham ideia de onde ir para encontrar o aborígene. Porém, sabiam a rota de volta ao avião. O pensamento da água deixada no radiador lhes deu força e decidiram voltar. No 13º dia, encontraram a aeronave, tiraram o radiador e beberam toda a água que se acumulava ali, e começaram a pensar no que fazer a seguir. Então, decidiram continuar sua jornada pela água. O avião estava equipado com 2 flutuadores de hidroavião. Eles retiraram um e o transformaram em uma canoa. Bertrand e Klausmann remaram para o oeste. Felizmente a água estava calma.
Ambos estavam muito confiantes de que encontrariam alguém, mas estavam indo para o lado errado, já que não sabiam sua verdadeira localização. De repente, notaram um navio. Finalmente seriam salvos. A embarcação estava a apenas 450 metros de distância deles. A dupla gritou, acenou com as mãos e bateu na água, só que infelizmente ninguém ouviu. Eles observaram o navio se afastar lentamente. Os dois passaram os 4 dias e noites seguintes na água e finalmente chegaram à costa, pensando que estavam na ilha de Melville. Então deixaram o barco e foram em busca da civilização. Mas não encontraram nada além de calor, insetos e selva. Então voltaram para a canoa, que havia sido danificada. Mesmo cortando uma parte dela, estava inutilizada. A dupla conseguiu percorrer apenas alguns quilômetros antes de retornar à costa. Bertrand e Klausman não sabiam mais o que fazer. Então se abrigaram do mau tempo e do sol sob uma saliência de rocha. 39 dias se passaram desde que a tempestade os forçou a pousar. Os aviadores quase perderam a esperança, mas naquele momento uma tribo local de aborígenes os encontrou. Eles ajudaram os 2 homens, dando-lhes comida e água. Uma semana depois, uma equipe de resgate chegou. Acontece que cerca de 60 pessoas procuraram pelos viajantes desaparecidos. Na verdade, a equipe de busca percorreu quase exatamente a mesma rota. Os resgatistas encontraram o avião e o lenço de Bertrand. Se a dupla tivesse permanecido na aeronave um pouco mais, teria sido encontrada muito antes. Por 39 dias, Bertrand e Klausman sobreviveram na selva quente. Isso pode parecer um verdadeiro pesadelo, mas um australiano repetiu deliberadamente a experiência deles. Ele foi para a mesma área em 2017, direto para o lugar onde os dois pousaram. O cara caminhou e navegou pela mesma rota que a dupla seguiu em 1932. Ele não levou comida ou água e tinha o mesmo equipamento que os aviadores. O objetivo era provar a si mesmo que poderia sobreviver ao que os aviadores passaram. E assim o fez. O homem até gravou toda a jornada na câmera e produziu um documentário. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.